Criar um logotipo não é nada fácil, principalmente se estivermos falando de grandes marcas. Pessoas que criam logotipos devem ser extremamente cuidadosas, já que um pequeno erro pode manchar o nome da empresa do logo para sempre. Acontece que mesmo os designers mais cuidadosos acabam cometendo erros bobos nos logotipos que criam, como você vai ver aqui. Aí vão alguns logotipos famosos com erros bizarros. Número 10. Wikipedia. O logotipo da Wikipedia é bem legal, um globo composto por peças de quebra-cabeça com diferentes letras e caracteres, representando a ideia de uma enciclopédia gratuita e permitindo que usuários de todo o mundo adicionem ou editem livremente qualquer um de seus conteúdos. Embora pareça um logotipo inventivo, não é perfeito, pois alguns usuários mais detalhistas encontraram um erro nele. Especificamente, se trata desse caractere chinês que não representa a sílaba Wi, pois um traço menor no caractere fez com que ganhasse um significado totalmente diferente. Embora tenham corrigido isso em revisões posteriores, o caractere corrigido ainda não é o correto, pois representa a sílaba Ji em chinês e não Wi. De acordo com David Friedland, o criador do logotipo, isso foi feito porque nem todos os caracteres do logotipo da Wikipedia foram projetados para representar a sílaba Wi, já que alguns foram escolhidos aleatoriamente. Atualmente, o logotipo da Wikipedia não contém mais o caractere chinês errado, tendo sido substituído por outro caractere. Parece que o logotipo, assim como a própria Wikipedia, precisou de algumas edições para ficar melhor. Número 9. Casa Branca. Como residência oficial do atual presidente dos Estados Unidos, você pensaria que o logotipo da Casa Branca representaria o local com precisão. Bem, não foi o que aconteceu. Na verdade, existem várias inconsistências no logotipo da Casa Branca. Primeiro, vamos dar uma olhada na Casa Branca em si, e em seguida dar uma olhada no primeiro logotipo. E aí, você consegue achar o erro? Não é totalmente perceptível, mas se você olhar para o conjunto de janelas do meio, verá que a da direita tem uma pirâmide no topo, enquanto a verdadeira tem um arco. Eles corrigiram esse pequeno erro mais tarde, mas ele acabou levando a erros ainda mais evidentes. O conjunto certo de janelas agora tem sua pirâmide e topos em arco colocados na ordem errada. O logotipo atual, no entanto, corrigiu todos esses erros, optando por um visual mais simplificado. Mas e aí, o que aconteceu com os pilares menores das laterais? Número 8. Jogos Olímpicos de Londres de 2012. Considerado por muitos como o pior logotipo de todas as Olimpíadas, o logotipo dos Jogos de Londres 2012 foi criticado pelas pessoas devido aos seus inúmeros erros. Para começar, seu design parece algo vindo dos anos 90, e embora isso não seja uma coisa ruim por si só, um visual mais moderno teria sido mais adequado para representar o país anfitrião. Passando para o logotipo propriamente dito, ele deveria representar os números 2, 0, 1 e 2, correspondentes ao ano dos jogos, mas a maioria das pessoas via coisas totalmente diferentes. Os iranianos que participaram dos jogos anuais viram neles as letras Zion, que muitos consideram como algo racista. Isso quase levou a equipe iraniana a desistir da competição, até que os organizadores vieram a esclarecer a questão. Outras pessoas acabaram deixando a imaginação fluir e viram uma cena vulgar dentro do logotipo com a famosa personagem Lisa Simpson nele fazendo algo, digamos, impróprio. Mesmo assim, os Jogos Olímpicos foram um sucesso e o logotipo dos Jogos Olímpicos de Londres 2012 já nem é mais lembrado. Número 7. 7-Eleven. Com a mistura icônica das cores verde, vermelho e laranja em seu logotipo, é fácil identificar uma loja 7-Eleven, mesmo de longe. No entanto, seu logotipo está longe de ser perfeito por um motivo. A letra N na palavra Eleven está em minúsculas. Embora obviamente intencional, ninguém sabe ao certo a origem dessa falha no logo. Alguns dizem que foi uma decisão da esposa do proprietário colocar a letra N em minúsculas e o resto em maiúsculas, pois isso faz com que o logotipo pareça um pouco mais gracioso. Mas outras pessoas falam sobre uma história linguística por trás disso. Independentemente de qualquer coisa, a maioria das pessoas acredita que o pequeno N dá um toque artístico ao logotipo. E para ser bem sincero, se eles corrigissem agora, o logotipo pareceria meio artificial, como se o N em maiúsculas retirasse totalmente a sua essência. Ou nós simplesmente nos acostumamos a ver o logo assim, com o N minúsculo. Número 6. WWE. A WWE, sigla para World Wrestling Entertainment, fez uma mudança importante em seu logotipo quando abandonaram o nome anterior, World Wrestling Federation, ou WWF. Até hoje o nome é esse. O novo logotipo da WWE adotou um visual mais limpo e estiloso, abandonando a aparência grosseira do logotipo anterior. Mas essa transição veio com uma falha que incomodou alguns fãs obstinados de luta livre, um pequeno corte no W inferior. Embora não seja algo que faria você gritar de raiva como Hulk Hogan, pode ser um pouco desconfortável de se olhar
olhar, especialmente se você for um estudante de design detalhista. Para uma empresa multimilionária é meio inaceitável que o logotipo tenha um erro tão bizarro, mas no fim das contas eles escolheram manter as coisas dessa forma. Muitos fãs apresentaram algumas correções possíveis para o logotipo, como mover uma parte dele um pouco mais para baixo, fazendo o erro desaparecer. Apesar dessas sugestões, a organização seguiu com o mesmo design do logotipo, mantendo o erro. Número 5. Monster. Com o logotipo representando marcas de garras enormes de uma criatura bastante monstruosa, você de cara já espera que a Monster não tenha vindo para brincar. No entanto, o logo pode significar algo mais sinistro. De acordo com algumas pessoas, essas marcas de garras não são tão inocentes assim. Elas representam a letra hebraica V, ou Vav, a sexta letra da gematria hebraica. Substituir as 3 marcas de garras pelo número 6 transforma o logotipo em 666, também conhecido como a marca da besta. O pior é que o slogan em inglês significa desencadeie a besta, o que aumenta ainda mais a suspeita sobre a empresa ter um pacto com o anticristo. Executivos da empresa negaram a acusação, afirmando que seu projeto foi mera coincidência e não tem nenhum significado espiritual ou religioso por trás dele. Disseram que, na verdade, o logo foi projetado para representar a letra M, como se tivesse sido marcada pelas garras de um monstro. Então pode tomar um desses sem peso na consciência, o Papa ainda não disse que é pecado. Número 4. Walt Disney. Com arabescos bem trabalhados e um ar infantil, o logotipo da Walt Disney se tornou super icônico para crianças de idade e de espírito. Inicialmente considerado o autógrafo de Walt Disney, o logotipo foi na verdade desenhado por um dos membros da equipe de Walt. Isso faz com que muita gente considere um erro não ter usado a assinatura real do fundador. Mas teve gente que reconheceu algo mais bizarro, encontrando algo super sinistro no logotipo que intrigou os teóricos da conspiração. As voltas feitas pelas letras W e Y formam o número 6, que novamente, assim como o exemplo anterior do Monster, resulta num desenho formando o número 666. Alimentando ainda mais as conspirações estão os incidentes misteriosos que aconteceram em vários parques da Disneyland ao redor do mundo, desde mensagens subliminares em vários filmes da Disney ao boato de Walt Disney ser uma pessoa antissemita. Seria a Disney secretamente uma empresa do mal? Ninguém realmente sabe ao certo. Vamos torcer para que essa cratera de mercúrio que se parece muito com o Mickey não seja sua base secreta. Número 3. Nintendo Switch. A Nintendo é conhecida por seus videogames inovadores e personagens contagiantes. Então, quando seu mais novo console, o Nintendo Switch, foi anunciado em 2016, recebeu respostas extremamente positivas em todo o mundo. Enquanto a maioria estava animada para colocar as mãos no console, algumas pessoas notaram outra coisa: o logotipo assimétrico do aparelho. Embora seja difícil notar à primeira vista, basta abrir o logotipo com qualquer visualizador de imagem para ver que ele não é nada simétrico. Além de estar descentralizado, o lado esquerdo é ligeiramente maior do que o direito. Os botões também estão fora de alinhamento, com o botão do lado direito um pouco acima do que deveria. Além disso, se você colocar os dois botões um em cima do outro, verá que o botão direito é maior do que o esquerdo. Comparar o logotipo com o console, no entanto, permite que você veja todas as semelhanças entre os dois. Obviamente, uma grande empresa como a Nintendo fez isso intencionalmente. Afinal, eles provavelmente gastaram milhões para projetar o logo dessa forma, então chamar de erro não é tão verdade assim. Para quem tem toque ou só gosta de coisas simétricas, é um logo potencialmente irritante. Número 2. Pepsi. O globo vermelho, branco e azul da Pepsi é facilmente um dos logotipos mais reconhecíveis do mundo, mas ao contrário de sua empresa rival, a Coca-Cola, o logotipo da Pepsi passou por várias mudanças importantes. Sua última atualização, no entanto, escolheu abandonar o equilíbrio entre a onda vermelha e a azul, com o logotipo atual tendo a onda vermelha cobrindo mais área do que a azul. Embora o conceito e o esquema de cores ainda estejam presentes, algo engraçado pode ser visto no próprio logotipo. Colocando um pequeno círculo no topo do logotipo e alguns braços e pernas junto a ele, podemos ver um obeso mórbido prestes a cair. As coisas ficam mais interessantes se considerarmos o fato de que bebidas com muito açúcar, incluindo a Pepsi, são conhecidas por causar obesidade, fazendo com que o logotipo transmita uma antipropaganda a seus clientes, algo como uma empresa que está promovendo a obesidade. Para ser justo com a Pepsi, porém, eles lançaram várias campanhas publicitárias contra a obesidade, então provavelmente esse logo que se parece com um homem gordo é pura coincidência. Número 1. Google. O Google é conhecido por seguir abordagens simples mas eficazes, o que é notável em vários de seus produtos. Seus logotipos, incluindo o mais recente, também seguem esses princípios. Por mais simples que seja, os usuários da internet foram capazes de encontrar alguns erros no design de seu logotipo mais recente. Por um lado, a letra G em Google não forma um círculo perfeito, nem no interior nem no exterior. A espessura também varia em todo o logotipo, o que deixou os designers gráficos bem incomodados. Em resposta às críticas, o Google admitiu que a nova versão do logotipo não é perfeita, mas eles
eles queriam mesmo que fosse assim. A ideia era seguir o mesmo princípio de seus logotipos anteriores, simples, lúdicos e acessíveis. Eles não querem seguir certas regras geométricas porque querem ser pouco convencionais, uma característica que os diferencia de outras empresas. Nem preciso dizer que essa explicação não convenceu os entusiastas da simetria e da perfeição. Como diz o velho ditado, ninguém é perfeito, então nada mais natural que designers e criadores de logos acabarem cometendo alguns deslizes. E aí, alguma das coisas que vimos nesses logotipos incomoda você? Você mudaria algum deles? Conta pra gente nos comentários abaixo. E obrigado por assistir!